Você está perdendo algo que Deus já preparou para a sua vida? Talvez você esteja esperando por algo grandioso, convencido de que as respostas de Deus ainda estão distantes, quando, na verdade, parte do que você busca já foi liberada e está ao alcance das suas mãos. Muitas pessoas permanecem presas à ideia de que o próximo passo virá envolto em sinais espetaculares, mas esquecem que, frequentemente, o agir divino acontece de forma simples, escondido no ritmo do cotidiano. É possível que portas já estejam abertas, oportunidades já tenham surgido, orientações tenham sido dadas, e, ainda assim, você continue preso a padrões de distração que o impedem de perceber que o novo já começou. A pergunta que guia este vídeo é direta. Será que você está perdendo algo que Deus já preparou para a sua vida? Talvez as respostas que você tanto pede estejam escondidas em conversas aparentemente casuais, em ideias que surgiram no silêncio, em pequenos convites que você julgou irrelevantes. Às vezes, o que falta não é mais intervenção divina, mas disposição para enxergar e abraçar o que foi cuidadosamente colocado diante de você. Reconhecer isso pode mudar não apenas suas decisões, mas a forma como você interpreta cada detalhe da sua caminhada. Deus trabalha com precisão. Antes de liberar grandes mudanças, Ele organiza ambientes, ajusta relações, inspira novos pensamentos e cria conexões estratégicas. Esse processo muitas vezes se desenvolve longe dos seus olhos, mas não fora do seu alcance. O que parece ausência pode ser, na verdade, a fase em que tudo foi colocado no lugar, aguardando apenas sua resposta consciente. A prontidão não está em saber tudo, mas em cultivar sensibilidade suficiente para perceber quando algo já está pronto e coragem para assumir o que lhe foi confiado. Este vídeo é um convite para despertar a percepção, alinhar foco e aprender a cooperar com o que já está disponível. Vamos explorar juntos como hábitos, crenças e distrações podem nublar o olhar, impedindo que você valorize o que foi cuidadosamente preparado. Você vai descobrir que o novo de Deus nem sempre começa com grandes anúncios, mas com pequenas pistas que exigem atenção. Se você suspeita que está vivendo um tempo em que o cenário parece parado, mas o seu coração sente que algo já mudou, permaneça aqui. O que será compartilhado pode abrir seus olhos para oportunidades, respostas e caminhos que talvez sempre estiveram mais próximos do que você imaginava. A realidade das oportunidades invisíveis. Muitas vezes, o maior desafio não está na ausência de oportunidades, mas na dificuldade de reconhecê-las. Deus, em sua sabedoria, raramente trabalha de maneira ruidosa. Ele prefere preparar ambientes, pessoas e circunstâncias em silêncio, permitindo que tudo amadureça antes de ser revelado. Isso significa que, enquanto você acredita que nada está acontecendo, portas podem já estar abertas, convites podem ter sido feitos, caminhos podem estar formados, esperando apenas que seu olhar seja suficientemente treinado para enxergá-los. Essa realidade exige uma mudança de mentalidade. É preciso aprender a procurar sinais não apenas em acontecimentos extraordinários, mas também nos detalhes do dia a dia. As oportunidades invisíveis costumam se apresentar de modo sutil. Podem surgir como uma ideia insistente que pede coragem para ser desenvolvida, uma conversa que acende novas perspectivas, uma habilidade que se revela quando você decide tentar algo diferente. Às vezes, elas chegam embrulhadas em tarefas simples, aquelas que parecem sem importância, mas que, na verdade, escondem degraus para um nível mais alto de propósito. Reconhecer esses elementos requer atenção, paciência e disposição para valorizar o que, à primeira vista, parece pequeno demais para ser resposta a uma oração. É comum que essas oportunidades fiquem encobertas por hábitos automáticos ou por uma expectativa distorcida de como a resposta deveria aparecer. Quando você imagina que o agir de Deus sempre virá acompanhado de acontecimentos espetaculares, corre o risco de ignorar o que já está disponível. Por isso, é essencial desenvolver uma sensibilidade que permita avaliar o presente com mais profundidade. Uma atitude simples, um conselho inesperado, um convite aparentemente comum. Tudo isso pode ser parte de uma estratégia maior que só será percebida por quem está atento. Essa realidade também revela a importância de manter o coração em estado de prontidão.
Não basta apenas orar por novas direções. É preciso preparar o interior para identificá-las quando surgirem. Isso envolve cuidar do foco, eliminar distrações, ajustar prioridades e permitir que a mente esteja livre para interpretar sinais. Um coração sobrecarregado por ansiedade ou ressentimento dificilmente perceberá o que está diante de si. Já um coração disposto, limpo de pressa e aberto à orientação, enxerga com clareza o que outros considerariam irrelevante. Quando você entende que as oportunidades invisíveis são parte natural do agir divino, começa a viver cada dia com mais atenção. Passa a observar conversas, tarefas, encontros e até desafios com olhos diferentes, consciente de que o próximo passo pode estar escondido no aparente comum. Essa consciência cria uma nova postura. Em vez de esperar passivamente por algo espetacular, você aprende a cooperar com os indícios já liberados, valorizando-os, trabalhando neles e deixando que cresçam até se tornarem evidentes. Compreender a realidade dessas oportunidades muda o modo como você atravessa o presente. Elas mostram que Deus não retém bênçãos arbitrariamente. Ele as libera no momento certo, mas cabe a você treiná-los para reconhecê-las e agir com sabedoria. Essa percepção quebra a sensação de estagnação e transforma cada instante em terreno fértil para descobertas. Quando seu olhar é educado para captar essas pistas, a vida deixa de ser um espaço de espera vazia e passa a ser um campo onde o cuidado divino se manifesta, preparando você para abraçar o que já está pronto e disponível, identificando distrações que cegam. Muitas vezes não é a falta de respostas que limita seu avanço, mas o excesso de ruídos que impedem você de enxergar o que já está pronto. Distrações são sutis. Podem se apresentar como compromissos que consomem energia sem gerar frutos, pensamentos que insistem em alimentar insegurança, hábitos que mantêm você girando em torno dos mesmos lugares sem perceber o que está além. Essas distrações não são apenas perda de tempo. Elas cegam, desviam sua atenção de oportunidades legítimas, enfraquecem sua percepção do cuidado de Deus e o deixam exausto, incapaz de reconhecer que o cenário já mudou. Identificar essas barreiras começa com um olhar sincero para a rotina. Pergunte-se: o que ocupa espaço desnecessário? Quais atividades preenchem dias, mas não acrescentam valor? Muitas vezes, o que o mantém ocupado não é o que o aproxima do propósito, mas o que o afasta dele com aparência de produtividade. É preciso coragem para reconhecer quando relacionamentos drenam energia, quando padrões de consumo, entretenimento ou informações em excesso sufocam a lucidez. Essa análise não busca criar culpa, mas clareza sobre o que precisa ser ajustado para liberar visão. Outra distração poderosa é o diálogo interno negativo. Pensamentos que repetem histórias de incapacidade, medo de errar, comparações constantes com outras pessoas criam uma névoa que distorce o que está diante de você, enquanto sua mente permanece presa a essas narrativas. Portas abertas parecem invisíveis. Aprender a silenciar crenças que limitam, substituindo-as por verdades que fortalecem, é um passo essencial para enxergar respostas já disponíveis. Distrações também surgem quando a ansiedade dita seu ritmo. A pressa por resultados, a necessidade de controlar cada detalhe, o desejo de provar algo a todo instante cria um ruído interior que encobre sinais importantes. A mente sobrecarregada não percebe oportunidades porque está ocupada demais tentando antecipar problemas ou conquistar aprovação. Desenvolver serenidade, ainda que em pequenas doses diárias, ajuda a abrir espaço mental para reconhecer o que Deus já posicionou em seu caminho. Para lidar com essas distrações, é útil estabelecer momentos de pausa intencional. Desligar o excesso de notificações, organizar ambientes, revisar compromissos, reservar minutos para a reflexão. Esses gestos simples reduzem a confusão e ampliam sua capacidade de perceber detalhes. Quando o olhar se torna mais limpo, você passa a notar que muitas respostas não estavam ausentes, apenas encobertas pelo tumulto. Ao aprender a identificar e desativar o que o mantém preso, você libera a atenção para o que importa. Isso não significa eliminar toda a dificuldade,
mas ajustar a lente por meio da qual interpreta o mundo. Quanto mais consciente você estiver dos ruídos que cegam, mais preparado ficará para ver com clareza as oportunidades que já foram preparadas. Essa postura devolve energia, reorganiza prioridades e fortalece sua prontidão para não perder o que Deus colocou ao seu alcance. A importância do foco interior. Para perceber o que Deus já preparou, é indispensável desenvolver um foco interior capaz de filtrar distrações e organizar percepções. Esse foco não é uma atenção ansiosa, mas uma atenção consciente que mantém seu olhar firme no que é essencial. Ele nasce quando você decide cuidar do espaço mais íntimo do seu ser, reconhecendo que clareza verdadeira não depende apenas de circunstâncias externas, mas da maneira como você administra seus pensamentos, emoções e prioridades. Um coração disperso dificilmente perceberá respostas sutis. Quando a mente está cheia de comparações, preocupações ou expectativas desalinhadas, o presente se torna nebuloso e as pistas do propósito parecem distantes. Por isso, o foco interior começa por uma escolha diária: selecionar o que merece sua energia e descartar o que apenas ocupa espaço. Essa decisão não elimina desafios, mas cria um filtro que impede que eles determinem o rumo da sua atenção. Esse foco também é fortalecido por práticas que treinam percepção. Silenciar por alguns minutos antes de iniciar tarefas, escrever ideias que surgem após momentos de reflexão, revisar objetivos periodicamente, tudo isso ajuda a manter um senso de direção. A oração ou meditação, quando feita com calma, reposiciona o coração e devolve clareza sobre prioridades. Mesmo atividades simples, como caminhar sem pressa ou dedicar tempo à leitura que amplia horizontes, podem nutrir sua habilidade de enxergar o que já está pronto ao seu redor. Foco interior não significa ignorar responsabilidades ou viver isolado. Trata-se de uma postura que equilibra a atenção ao que acontece fora com consciência do que se passa dentro. Quem desenvolve essa habilidade aprende a separar ruídos de informações valiosas, conseguindo avaliar oportunidades sem ser levado por impulsos ou por opiniões alheias. Essa maturidade preserva a energia e evita que decisões importantes sejam sufocadas por pressões irrelevantes. Outro aspecto importante é manter o coração livre de ressentimentos e expectativas rígidas. Quando emoções mal resolvidas ocupam espaço, elas distorcem a percepção e criam resistência ao novo. Liberar perdão, cultivar gratidão e permitir que antigas frustrações se dissipem abre espaço para interpretações mais lúcidas do presente. Assim, seu olhar se torna mais limpo e você passa a reconhecer com naturalidade sinais que indicam que algo já foi preparado para você. Quando o foco interior está bem posicionado, até tarefas comuns ganham significado. O que antes parecia rotina vazia revela-se como parte de um plano maior. Você percebe ligações entre eventos, palavras e encontros que antes passavam despercebidos. Essa percepção renovada mostra que o agir de Deus nem sempre está em novos cenários, mas muitas vezes no modo como você enxerga o que já existe. Focar o interior é, portanto, a chave para caminhar com segurança, sem perder as oportunidades silenciosas que já estão disponíveis. Rompendo o ciclo da ansiedade. Um dos maiores obstáculos para perceber o que já foi preparado para a sua vida é a ansiedade. Ela cria uma lente distorcida, fazendo parecer que nada está acontecendo quando, na verdade, o cenário pode estar pronto, apenas aguardando que você enxergue com clareza. A ansiedade alimenta a pressa, espalha dúvidas e ocupa espaços internos que deveriam estar livres para discernimento. Quando ela governa, as oportunidades se escondem atrás de uma névoa de inquietação, e você corre o risco de correr sem direção, sempre acreditando que está atrasado, quando, na verdade, só precisa desacelerar para ver o que está diante de si. Romper esse ciclo começa ao reconhecer que a ansiedade não oferece soluções, apenas multiplica problemas imaginários. Ela cria urgência onde não há necessidade e transforma pequenas esperas em montanhas insuperáveis. Para quebrar esse padrão, é essencial cultivar uma mentalidade que valorize processos e respeite ritmos.
Isso inclui aceitar que nem toda resposta virá no momento exato em que você deseja, mas isso não significa que ela esteja ausente. Muitas vezes, enquanto você insiste em acelerar, Deus já posicionou tudo, aguardando apenas que sua mente se acalme para perceber. Práticas simples ajudam a interromper o fluxo de preocupação constante. Respirar profundamente antes de decisões importantes, estabelecer pausas durante o dia, reorganizar agendas para incluir momentos de descanso genuíno. Tudo isso contribui para aliviar a pressão interna. Atitudes assim não são sinais de passividade, mas estratégias conscientes para recuperar clareza. Quando você dá espaço para o silêncio saudável, descobre que muitos problemas se dissolvem, revelando caminhos que estavam encobertos pelo excesso de pensamentos. Outro passo decisivo é aprender a confiar mais no processo do que no resultado imediato. A ansiedade cresce quando a expectativa por controle ultrapassa a disposição de cooperar com etapas. Quando você admite que nem tudo precisa estar resolvido agora, cria ambiente para que a paciência floresça. Essa postura não significa indiferença, mas sabedoria. Você continua agindo, mas sem se deixar escravizar por prazos irreais ou pela comparação com ritmos alheios. Também é importante vigiar o que alimenta sua mente. Notícias constantes, redes sociais, opiniões que estimulam medo ou urgência desnecessária podem ampliar tensões internas. Selecionar o que você consome emocional e intelectualmente é parte do processo de libertação. Quando o pensamento é nutrido por mensagens equilibradas, histórias de esperança e conteúdos que reforçam princípios sólidos, sua percepção sobre o tempo presente muda, e a ansiedade perde espaço para a confiança. Ao romper o ciclo da ansiedade, você recupera domínio sobre sua atenção. O presente deixa de ser um corredor de pressa e se transforma em campo fértil, onde você consegue perceber detalhes antes invisíveis. A serenidade abre portas para respostas que já estão disponíveis, mas que exigem um coração tranquilo para serem notadas. Essa transformação mostra que, para acessar o que Deus já preparou, não basta correr mais rápido. É preciso aprender a esperar com sabedoria, a respirar com clareza e a caminhar com a certeza de que nada do que é essencial será perdido por quem escolhe permanecer atento e em paz. O valor da gratidão atenta. Entre todas as ferramentas que ampliam sua percepção, a gratidão ocupa um lugar singular. Quando você escolhe agradecer, mesmo que ainda não veja grandes mudanças, sua mente se abre para reconhecer detalhes que antes passavam despercebidos. A gratidão atenta funciona como uma lente que realça o que já foi entregue, permitindo que você perceba o quanto daquilo que pediu já se encontra disponível, aguardando apenas ser valorizado. Esse olhar cuidadoso quebra o ciclo de insatisfação e o conecta ao fluxo de provisão que sempre esteve presente, mas que só pode ser reconhecido por quem decide enxergar com atenção. Praticar gratidão não é negar desafios ou fingir que tudo está perfeito. Trata-se de um posicionamento lúcido, capaz de equilibrar expectativas e realidade. Ao agradecer por pequenos sinais, um conselho oportuno, um encontro inesperado, uma força renovada após um dia difícil, você ativa dentro de si uma sensibilidade que identifica oportunidades ocultas. Esse exercício não apenas melhora o estado emocional, mas reorganiza sua visão sobre o que já foi concedido, reduzindo a tendência de buscar apenas o que ainda falta. A gratidão também transforma a forma como você interpreta silêncios. Em vez de enxergá-los como abandono, aprende a vê-los como espaços onde valores importantes estão sendo cultivados. A paciência se fortalece, a confiança se aprofunda e a ansiedade perde o domínio. Você começa a perceber que, mesmo quando as respostas não chegam como imaginou, há bênçãos silenciosas sendo distribuídas, sustentando sua caminhada de modos sutis e eficazes. Outro efeito poderoso dessa prática é a capacidade de destacar progresso. Ao revisar o caminho, você nota avanços que aconteceram gradualmente, quase invisíveis enquanto ocorriam. Pequenas conquistas, hábitos mais saudáveis, relacionamentos restaurados, clareza mental. Tudo isso são sinais de que o agir de Deus já está ativo, e agradecer por esses elementos o ajuda a manter-se alinhado
ao fluxo do que ele está fazendo. Cultivar gratidão também reorganiza prioridades. Quando o coração está cheio de reconhecimento, ele fica menos vulnerável a distrações que desviam do essencial. Você passa a valorizar o que tem peso real, aprendendo a distinguir entre o supérfluo e o duradouro. Essa clareza impede que você negligencie oportunidades legítimas enquanto persegue coisas que não acrescentariam sentido ao seu propósito. Ao adotar a gratidão atenta como hábito, você cria um ambiente interno favorável para perceber e abraçar o que já está pronto. O que antes parecia distante torna-se visível, não porque algo novo aconteceu, mas porque seu olhar foi treinado para ver. Essa postura o coloca em sintonia com o cuidado divino, permitindo que cada gesto, cada resposta e cada sinal seja recebido com consciência e alegria. Gratidão, portanto, não é apenas um sentimento. É uma chave que abre seus olhos para realidades que sempre estiveram perto, mas que só se revelam a quem escolhe reconhecer e honrar o que já possui. Histórias de quem descobriu o que já estava pronto. Relatos de pessoas que perceberam, no tempo certo, que respostas e oportunidades sempre estiveram ao alcance, têm o poder de iluminar a sua própria percepção. Eles provam que muitas conquistas não dependem apenas de novos recursos, mas de um olhar treinado para reconhecer o que já existe. Essas histórias revelam que, enquanto a mente insiste em procurar algo distante, Deus frequentemente posiciona soluções dentro do cotidiano, aguardando apenas que sejam notadas e acolhidas. Um empresário passou meses acreditando que precisava de um investimento grandioso para transformar seu projeto em realidade. Durante esse período, sentiu-se travado, preso a um sonho que parecia exigir muito mais do que ele tinha. Quando decidiu analisar o que já estava disponível, percebeu que possuía contatos dispostos a cooperar, ferramentas subutilizadas e experiência acumulada suficiente para iniciar sem esperar condições ideais. O negócio floresceu porque ele entendeu que a estrutura necessária já estava ali, silenciosamente aguardando sua coragem para agir. Outro caso é o de alguém que atravessava um período emocionalmente pesado, convencido de que precisava de uma mudança radical para encontrar equilíbrio. Ao buscar orientação, descobriu que pequenas práticas, caminhadas, conversas honestas, leitura que alimentava o espírito, criaram estabilidade antes inexistente. A solução não veio em um evento espetacular, mas em passos simples que já estavam ao seu alcance. Há ainda histórias de pessoas que, ao revisarem relacionamentos, perceberam que amizades valiosas estavam presentes o tempo todo, prontas para apoiar, aconselhar e fortalecer. Elas só não haviam sido vistas porque a pressa e a autossuficiência encobriam esse suporte. Quando abriram espaço para vínculos genuínos, encontraram encorajamento que lhes deu energia para avançar. Esses relatos deixam claro que muitas respostas não dependem de novos milagres, mas de clareza para enxergar o que foi preparado. Isso não diminui o valor do sobrenatural. Apenas amplia a compreensão de que o agir de Deus inclui o simples, o discreto, o que se esconde atrás de rotinas aparentemente banais. A chave é treinar a atenção, mantendo a mente limpa de comparações e o coração livre de expectativas rígidas, para que seja possível reconhecer recursos e caminhos já posicionados. Quando você se deixa inspirar por testemunhos assim, algo dentro de si se desperta. Você começa a revisar seu próprio percurso, procurando elementos que podem ter sido ignorados. Descobre que talvez, muito do que considera ausência seja, na verdade, convite para olhar com mais calma. Essa mudança de perspectiva transforma a frustração em gratidão e reativa a disposição de cooperar com o que está diante de você. Ao compreender que Deus não apenas promete, mas antecipa provisões, você ganha coragem para abrir os olhos e agarrar o que já está pronto, antes que distrações o façam perder o momento certo. O papel da fé no reconhecimento. Perceber aquilo que Deus já preparou exige mais do que habilidade analítica, requer fé. A fé atua como um farol silencioso, iluminando caminhos que, de outra forma, passariam despercebidos. Ela permite que você olhe para além da aparência das coisas, confiando que há um sentido maior mesmo quando os detalhes ainda parecem dispersos. Sem fé, o coração tende a se fixar no que está faltando, ignorando o que já foi liberado.
Com fé, você aprende a interpretar sutilezas como sinais de avanço, a valorizar pequenos progressos e a esperar com confiança ativa que cada parte encontre seu lugar no tempo certo. A fé no reconhecimento não é credulidade cega, é lucidez espiritual que integra confiança e discernimento. Ela cresce quando você alimenta a mente com verdades sólidas, quando revisita experiências onde percebeu que não estava sozinho, quando observa que muitas soluções surgiram no exato momento em que eram necessárias. Esse histórico de cuidado fortalece a disposição para acreditar que novas respostas também já podem estar em movimento, mesmo que você ainda não as veja. Outro aspecto essencial é que a fé ajusta seu ritmo interno. Ela o liberta da obsessão por provas imediatas, permitindo que você caminhe com serenidade enquanto permanece atento. Em vez de viver refém da pressa ou da dúvida, você aprende a equilibrar expectativa e paciência. Essa postura abre espaço para reconhecer que muitas respostas não chegam embaladas em gestos espetaculares, mas na constância de situações aparentemente comuns que carregam direção e oportunidade. A fé também transforma a forma como você interpreta desafios. Em vez de vê-los apenas como barreiras, você passa a enxergá-los como parte de um processo que fortalece percepção. Problemas podem preparar habilidades, desenvolver empatia, despertar criatividade. Quando você enxerga cada obstáculo como um campo de aprendizado, abre margem para perceber que até os momentos difíceis podem conter pistas sobre o que já está pronto, esperando apenas sua resposta. Essa dimensão prática da fé se expressa em atitudes diárias. Você continua plantando sementes mesmo sem sinais imediatos de colheita, trata pessoas e projetos com cuidado, mesmo quando os frutos ainda não são visíveis, mantém integridade diante de pressões. Essas escolhas confirmam que seu coração está disposto a cooperar com o que Deus já disponibilizou. A fé, assim, não é apenas sentimento, mas força que organiza suas ações, permitindo que você viva alinhado ao propósito, mesmo antes de enxergar seu resultado completo. Quando você aprende a reconhecer por meio da fé, percebe que a vida deixa de ser um campo de espera frustrante para se tornar um território de descoberta. Você entende que o Criador não apenas planeja o futuro, mas também antecipa recursos, pessoas e ideias para que você caminhe com segurança. Essa convicção mantém o olhar desperto, pronto para celebrar respostas que, muitas vezes, já estão ao seu redor, aguardando apenas que você tenha coragem de chamá-las pelo nome e assumi-las com gratidão. Desenvolvendo sensibilidade espiritual. Para não perder o que Deus já preparou, é necessário cultivar uma percepção mais fina, capaz de captar mensagens que não chegam com alarde. A sensibilidade espiritual nasce quando você decide criar espaço para o silêncio produtivo, aquele que organiza pensamentos e limpa ruídos internos. É nesse ambiente que sinais sutis se tornam visíveis, ideias ganham forma e inspirações mostram direções antes encobertas pela pressa ou pela distração. Desenvolver essa habilidade não significa buscar experiências extraordinárias a todo instante. Sensibilidade verdadeira é equilíbrio. A capacidade de estar presente, atento ao que acontece dentro e fora de si, sem perder serenidade. Muitas respostas chegam por meio de impressões suaves. Um insight durante uma conversa simples, um sentimento de paz ao considerar determinada escolha. A lembrança de algo lido que, de repente, faz sentido para a sua situação. Esses lampejos exigem um coração treinado para não desprezar o pequeno por esperar o grandioso. Uma forma de ampliar essa percepção é criar hábitos que favoreçam introspecção saudável, reservar alguns minutos para reflexão antes de iniciar o dia, anotar percepções após momentos de oração ou leitura edificante, caminhar observando o ambiente sem interferências digitais. Tudo isso amplia sua capacidade de notar detalhes significativos. Quanto mais você desacelera a mente, mais fácil se torna interpretar sinais que antes passariam despercebidos. A sensibilidade espiritual também envolve honestidade emocional. Não é possível ouvir com clareza quando sentimentos mal resolvidos ecoam em excesso. Raiva, ressentimento, medo ou orgulho criam camadas que abafam orientações sutis.
Trabalhar perdão, gratidão e serenidade remove barreiras invisíveis, permitindo que sua atenção esteja livre para reconhecer oportunidades e direções. Outro aspecto importante é aprender a discernir entre intuição saudável e impulsos confusos. Nem toda ideia súbita é sinal de resposta. É preciso testar percepções à luz de valores consistentes e princípios firmes. Esse crivo evita decisões precipitadas e mantém seu olhar estável. Quando o coração está enraizado em clareza, fica mais simples perceber o que realmente vem como guia para os próximos passos. Com sensibilidade bem desenvolvida, a vida deixa de parecer um espaço caótico e se torna um campo de descobertas organizadas. Você entende que Deus nem sempre comunica planos por meio de eventos dramáticos, mas através de detalhes que pedem atenção. A prontidão surge quando você combina quietude, honestidade e sabedoria, criando um ambiente onde respostas podem ser identificadas sem confusão. Essa percepção é um dom que precisa de prática, e quanto mais você a exercita, mais preparado fica para reconhecer o que já foi colocado diante de você, evitando que distrações roubem oportunidades silenciosas, mas decisivas, para o seu futuro. A necessidade de sair da zona de conforto. Mesmo quando você aprende a perceber sinais e oportunidades, é fácil permanecer no mesmo lugar por medo de arriscar. Muitas vezes, aquilo que Deus já preparou não pode ser acessado sem um movimento consciente de sair da zona de conforto. Essa etapa exige disposição para abandonar rotinas seguras, rever hábitos que já não contribuem e enfrentar o desconhecido com coragem. A zona de conforto oferece uma falsa sensação de estabilidade, mas, ao mesmo tempo, limita o crescimento e impede que você experimente o que já está disponível além dos limites familiares. Sair desse território não significa agir com imprudência, mas aceitar que avanços raramente acontecem sem algum nível de desconforto. É reconhecer que mudanças exigem energia, adaptação e, sobretudo, confiança. Muitas pessoas permanecem presas a contextos que não as nutrem mais porque acreditam que segurança é sinônimo de imobilidade. No entanto, o que parece proteção pode ser apenas um cárcere sutil, impedindo que talentos floresçam, que conexões se ampliem, que respostas sejam plenamente aproveitadas. O primeiro passo para romper essa barreira é admitir que permanecer onde está pode custar mais do que enfrentar riscos calculados. Isso inclui revisar ambientes, relacionamentos e tarefas, perguntando se ainda cumprem um papel saudável no seu presente. Quando você identifica áreas onde já não há crescimento, fica mais fácil liberar espaço para novas experiências. Essa análise não se trata de desprezar o que foi importante, mas de reconhecer que alguns elementos cumpriram sua função e agora precisam dar lugar ao que virá. Sair da zona de conforto também envolve preparar o emocional para lidar com incertezas. Nem todas as respostas virão de imediato, e nem todo passo será acompanhado de segurança absoluta. A confiança se fortalece quando você decide avançar, mesmo sem ter todos os detalhes, sustentado pela clareza de que permanecer parado não é mais compatível com o que foi preparado para você. Esse movimento expande fronteiras internas e treina você para administrar responsabilidades maiores. Outro fator essencial é entender que coragem não anula planejamento. É possível agir com prudência, avaliar riscos, buscar conselhos, estruturar projetos, enquanto mantém disposição para atravessar o limiar do conhecido. Essa combinação de estratégia e ousadia garante que a saída da zona de conforto não seja um salto às cegas, mas um passo firme, consciente, direcionado pelo aprendizado adquirido. Quando você decide deixar o terreno familiar para responder ao que já foi liberado, experimenta um novo nível de liberdade. O medo de errar perde força diante da perspectiva de viver plenamente o que já está disponível. Essa escolha reposiciona você diante do futuro, permitindo que suas mãos alcancem o que antes parecia distante, mas que sempre esteve ao alcance daqueles que ousam atravessar a linha entre o seguro e o necessário. Como valorizar pequenos começos. Muitos perdem oportunidades porque esperam grandes sinais antes de agir. No entanto, aquilo que Deus já preparou, em diversas situações, chega em forma de sementes, não de árvores prontas. Aprender a valorizar pequenos começos é reconhecer que avanços sólidos nascem, quase sempre,
de gestos discretos, ideias embrionárias ou tarefas que parecem simples demais para carregar respostas significativas. Essa percepção exige um olhar treinado para enxergar potencial onde outros veem apenas rotina. Pequenos começos pedem paciência. É tentador descartar o que não impressiona logo de início, mas todo processo consistente passa por estágios de amadurecimento invisíveis. Um convite inesperado, uma conversa aparentemente informal, um ajuste mínimo na forma de trabalhar ou de se relacionar, podem ser o início de transformações duradouras. O que parece detalhe, muitas vezes, é o ponto de partida que confirma que o cenário já está preparado, aguardando apenas sua disposição para cultivar. Essa valorização também demanda humildade. É preciso admitir que o propósito maior pode ser revelado através de passos que não alimentam vaidade, mas que constroem caráter e fortalecem habilidades. Ao respeitar as fases iniciais, você desenvolve constância, aprende a celebrar progressos graduais e evita a armadilha de esperar perfeição antes de se engajar. Reconhecer o mérito de cada pequena conquista preserva o entusiasmo e reforça a confiança de que o trabalho silencioso tem um destino relevante. Valorizar o que começa pequeno também ajuda a combater a ansiedade. Quando o coração entende que resultados consistentes levam tempo, a pressa perde espaço. Você aprende a saborear cada etapa, a identificar aprendizados escondidos em tarefas modestas, a perceber o quanto já foi liberado antes mesmo que tudo esteja plenamente formado. Essa perspectiva devolve serenidade e favorece decisões mais lúcidas, pois seu foco deixa de estar preso ao tamanho atual e passa a se ancorar no propósito que a semente carrega. Outro ponto importante é nutrir essas oportunidades desde o início. Assim como uma planta precisa de luz, água e cuidado para crescer, ideias e caminhos novos pedem disciplina e atenção. Pequenos começos prosperam quando recebem planejamento, dedicação e fé de que o investimento trará frutos. A constância silenciosa que acompanha os primeiros passos estabelece bases para que, no momento certo, a colheita seja abundante. Quando você escolhe enxergar valor no que ainda está em estágio inicial, amplia sua capacidade de perceber o agir de Deus em diferentes escalas. Essa postura o prepara para reconhecer respostas em qualquer formato, não apenas nas manifestações impressionantes. Cada pequeno início validado com gratidão se torna um elo visível entre a promessa e o cumprimento, lembrando que grandes histórias raramente chegam prontas. Elas se constroem a partir da coragem de acolher e desenvolver o que, mesmo discreto, já foi colocado ao seu alcance, ajustando motivações e prioridades. Quando você começa a perceber sinais de que algo já foi preparado, surge uma etapa essencial: avaliar por que e para que deseja acessar o que está diante de si. Ajustar motivações e prioridades é um processo de alinhamento interno que garante que as respostas recebidas não serão usadas de forma distorcida, mas valorizadas como parte de um propósito maior. Sem esse cuidado, até mesmo oportunidades legítimas podem se tornar fonte de ansiedade, orgulho ou desperdício. Esse trabalho começa com honestidade. É preciso perguntar a si mesmo quais interesses estão por trás das decisões, quais expectativas moldam seu olhar, quais desejos podem estar contaminados por pressa ou comparação. Nem sempre essas motivações são óbvias. Muitas se escondem em hábitos de pensamento ou em padrões aprendidos ao longo dos anos. Reconhecer intenções que não contribuem para o crescimento é o primeiro passo para liberar espaço para intenções saudáveis, capazes de sustentar o que já está disponível. Ajustar prioridades significa reorganizar seu foco. Em vez de buscar apenas o que traz retorno imediato, você aprende a investir energia no que produz frutos duradouros. Isso pode significar dedicar mais tempo ao desenvolvimento de competências, ao fortalecimento de relacionamentos significativos, ao cuidado com a saúde física e emocional, ou ao aprofundamento da fé. Quando sua agenda e seu coração refletem valores consistentes, as oportunidades deixam de ser apenas conquistas e passam a ser instrumentos para ampliar o bem que você pode gerar. Outro aspecto relevante é compreender que ajustes não acontecem de uma só vez. Eles pedem revisão constante,
pois cada nova fase apresenta desafios e tentações diferentes. O que hoje está bem posicionado pode, amanhã, precisar de correção para permanecer alinhado. Essa vigilância não é peso, mas sinal de maturidade. Ela preserva a clareza que o ajudou a reconhecer o que Deus já liberou, impedindo que distrações futuras corroam o que foi construído com tanto cuidado. É igualmente importante perceber que suas motivações influenciam diretamente a forma como você usa recursos e relacionamentos. Se o coração está orientado apenas para ganhos rápidos, você tende a negligenciar oportunidades que exigem dedicação. Por outro lado, quando suas intenções estão alinhadas ao propósito, cada decisão se torna investimento consciente, fortalecendo seu caráter e beneficiando outras pessoas ao seu redor. Ao ajustar motivações e prioridades, você estabelece um ambiente interior seguro, para que o que já está pronto floresça. Essa postura garante que você não apenas receba, mas administre com sabedoria o que lhe foi confiado. Você entende que dons, respostas e portas abertas não são apenas benefícios pessoais, mas ferramentas para cumprir algo maior do que seus próprios interesses. Esse discernimento o ajuda a manter integridade e alegria, transformando oportunidades em caminhos sustentáveis para crescimento e impacto positivo. Discernindo o tempo certo de avançar. Nem sempre o que já foi preparado deve ser abraçado de imediato. Há momentos em que a maturidade consiste em discernir o instante exato de agir, evitando tanto a precipitação quanto a estagnação. Discernir o tempo certo é arte que une sabedoria, paciência e coragem. Essa habilidade garante que você não desperdice oportunidades tentando forçá-las antes de estarem prontas, mas também impede que portas abertas sejam ignoradas por receio ou indecisão. O primeiro passo para desenvolver esse senso é cultivar calma suficiente para observar sinais com atenção. Pressa cria ruído, e ruído ofusca clareza. Quando você se permite analisar o cenário, percebe indícios que apontam se é hora de agir ou de esperar um pouco mais. Uma resposta pode vir através de paz interior, confirmando que chegou o momento, ou por meio de obstáculos que indicam que ajustes ainda são necessários. Essa leitura equilibrada nasce de um coração treinado para ouvir tanto a razão quanto a intuição, permitindo que ambos trabalhem juntos em benefício do propósito. Discernir também exige disposição para aceitar processos graduais. Nem toda oportunidade se apresenta pronta para ser explorada em sua totalidade. Algumas pedem passos progressivos, nos quais cada movimento prepara terreno para o próximo. Essa postura evita frustrações e garante que você caminhe dentro do ritmo certo, respeitando o desenvolvimento natural de cada fase. Outro elemento essencial é aprender a separar medo de prudência. Medo paralisa, prudência protege. Quando uma porta se abre, mas sua hesitação vem apenas de insegurança, é preciso coragem para atravessá-la. Porém, quando a pausa nasce de uma percepção clara de que ainda faltam recursos, conhecimento ou estrutura, é sinal de que o momento certo requer mais preparação. A sabedoria está em diferenciar um do outro, mantendo o coração disposto e, ao mesmo tempo, atento. Discernir o tempo certo também envolve buscar perspectivas confiáveis. Conversar com pessoas experientes, analisar informações objetivas, avaliar impactos futuros, são atitudes que ajudam a consolidar decisões. Essa combinação de conselhos práticos com percepção interior cria uma base sólida, evitando que você atue apenas por impulso ou pela influência de expectativas alheias. Quando você aprende a esperar e agir dentro do compasso adequado, suas escolhas deixam de ser fruto de ansiedade ou passividade. Elas passam a refletir confiança madura, capaz de proteger o que já foi preparado para você. Esse discernimento garante que suas mãos recebam com responsabilidade o que Deus colocou ao alcance, permitindo que cada conquista seja consolidada sem comprometer o propósito maior. Saber avançar na hora certa transforma oportunidades em realizações consistentes, porque cada passo é dado com consciência, equilíbrio e gratidão. A coragem de tomar posse. Reconhecer que algo já foi preparado é apenas parte do caminho. É preciso coragem para assumir o que lhe pertence. Tomar posse significa aceitar responsabilidades,
abraçar mudanças e decidir caminhar em direção ao que está pronto, mesmo que isso exija esforço ou exponha suas vulnerabilidades. Muitas oportunidades se perdem não por falta de preparo, mas por hesitação diante do desconhecido. A coragem aqui não é ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele, sustentada pela convicção de que permanecer parado custa mais caro do que atravessar o desafio. Esse passo começa com a clareza de que tudo o que você viveu até agora serviu para fortalecer sua estrutura interior. Cada silêncio, cada ajuste, cada aprendizado criou alicerces para que você possa administrar o que Deus já colocou à disposição. Quando você entende que a preparação não foi um desperdício, mas investimento, a decisão de se mover deixa de parecer um salto no escuro e se torna ato de fé lúcida. Tomar posse também implica deixar de lado justificativas que tentam prolongar a inércia. É comum pensar que ainda falta algo, que talvez seja melhor esperar mais um pouco, que outras pessoas estão mais qualificadas. Mas quando os sinais confirmam que chegou o tempo, permanecer na mesma posição deixa de ser prudência e passa a ser fuga. A coragem nasce quando você se lembra de que não depende apenas da própria força, mas caminha apoiado em princípios sólidos e em um cuidado constante que já o acompanhou até aqui. Outro aspecto fundamental é entender que tomar posse não significa avançar de forma impetuosa ou arrogante. É um movimento equilibrado que une gratidão e ousadia, humildade e firmeza. Você entra em novas fases com respeito pelo que foi entregue e com disposição para aprender no percurso. Essa combinação impede que o entusiasmo inicial se transforme em imprudência e garante que as oportunidades sejam cultivadas com zelo. A coragem de assumir o que foi liberado também o convida a reconhecer que seus dons e recursos podem beneficiar outras pessoas. O que você recebe não é apenas prêmio pessoal, mas ferramenta para servir, ensinar, inspirar e construir ambientes mais saudáveis. Tomar posse, então, deixa de ser um ato isolado e se torna compromisso com algo que ultrapassa interesses individuais, ampliando o impacto do que já foi confiado às suas mãos. Quando você decide avançar, algo dentro de si se fortalece. A vida deixa de ser apenas expectativa e se transforma em prática. Cada passo confirma que você honra o processo que o preparou, validando que está pronto para administrar o que foi colocado ao seu alcance. Essa decisão finaliza o ciclo de percepção e inicia o de experiência, onde o que antes era apenas promessa passa a ser realidade, sustentada pela coragem de quem escolheu viver plenamente o que já estava pronto, abraçando a realidade do que já está disponível. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para um princípio essencial. Deus não apenas promete, ele também antecipa, prepara e posiciona recursos, respostas e caminhos para aqueles que permanecem atentos. O desafio não está apenas em conquistar algo distante, mas em aprender a enxergar, acolher e administrar o que já foi liberado. Abraçar essa realidade é um ato de maturidade, pois confirma que você não está mais preso à ideia de que tudo depende de novas revelações espetaculares. Agora, você sabe que parte do que procura já se encontra disponível, aguardando que suas mãos e seu coração estejam prontos para valorizar e cuidar. Assumir essa consciência reorganiza sua postura diante da vida. Você deixa de interpretar o presente como intervalo vazio e passa a tratá-lo como cenário onde respostas e oportunidades convivem com as tarefas simples do cotidiano. Essa percepção elimina o peso de acreditar que precisa correr atrás de algo inalcançável, substituindo ansiedade por atenção e pressa por clareza. A partir desse ponto, cada gesto de gratidão e cada passo de coragem se tornam declarações de que você honra o que já foi colocado à sua disposição. Abraçar o que está disponível também significa responsabilizar-se por escolhas. Não basta apenas identificar caminhos. É preciso se comprometer com o desenvolvimento deles. Isso implica disciplina para trabalhar com o que já tem, paciência para respeitar ritmos e sensibilidade para perceber quando é hora de ajustar rotas. Essa postura impede que você viva apenas de expectativas e o convida a cultivar resultados consistentes, fruto da parceria entre seu esforço e o cuidado divino que o acompanha. Essa consciência não elimina a necessidade de novos desafios,
mas muda a forma como você os enfrenta. Você não espera mais que tudo esteja perfeito para agir. Entende que maturidade se constrói enquanto anda. Assim, cada passo dado sobre o terreno já preparado confirma que a preparação silenciosa foi eficaz. Você pode se mover com serenidade, porque sabe que não depende de circunstâncias ideais, mas de um coração desperto para enxergar o que sempre esteve mais perto do que imaginava. Abraçar essa realidade, portanto, é mais do que atitude mental. É a escolha diária de viver plenamente o que Deus já disponibilizou. É recusar distrações que roubam foco. É valorizar pequenas pistas. É nutrir com zelo o que começou a brotar. Essa decisão protege suas conquistas, amplia sua visão e garante que nada do que foi colocado diante de você seja perdido por falta de atenção ou coragem. Perseverando para multiplicar o que recebeu. Ao reconhecer e abraçar o que já foi liberado, surge uma nova responsabilidade: perseverar para multiplicar. As oportunidades que você identificou precisam ser cuidadas com constância, transformadas em frutos que beneficiem não apenas sua vida, mas também os ambientes ao seu redor. Perseverar é entender que receber é apenas o primeiro passo. Consolidar e expandir é o que garante impacto duradouro. Esse trabalho começa pela administração atenta do que foi confiado. Não importa se é um talento, um relacionamento, um projeto ou um insight criativo, todos exigem investimento disciplinado. Perseverar é cultivar com zelo, mesmo quando os resultados não aparecem rapidamente. Significa permanecer comprometido em dias comuns, porque a verdadeira multiplicação acontece na rotina, na fidelidade silenciosa que sustenta grandes realizações. A perseverança também está ligada à coragem de enfrentar obstáculos que surgem após o entusiasmo inicial. É natural que, depois do primeiro avanço, apareçam desafios para testar sua determinação. Nessas horas, lembrar que aquilo já foi preparado o ajuda a manter firmeza. Você compreende que barreiras não são sinal de abandono, mas etapas de fortalecimento, criadas para consolidar sua capacidade de administrar o que recebeu. Outro elemento vital é desenvolver visão de longo prazo. Perseverar requer paciência estratégica, capaz de enxergar além de pequenas dificuldades. Cada decisão coerente, cada esforço mantido, cada ajuste feito com sabedoria, constrói bases sólidas para que o que começou floresça e alcance maturidade. Essa mentalidade impede que você abandone processos antes que o fruto esteja pronto, preservando o valor de cada oportunidade. Perseverar para multiplicar também implica compartilhar o que foi adquirido. As bênçãos e recursos que chegam às suas mãos não foram criados apenas para consumo pessoal. Quando você ensina, inspira, apoia ou cria oportunidades para outros, fortalece o ciclo de crescimento que começou com o reconhecimento do que já estava disponível. Essa generosidade amplia horizontes, transforma ambientes e devolve propósito ao que você recebeu. No fim, a perseverança confirma que você honra a confiança depositada em suas mãos. Multiplicar o que recebeu é testemunho silencioso de que a preparação valeu a pena. A constância é a ponte entre o momento em que você percebeu o que estava pronto e o impacto pleno que isso pode gerar. Consolidando uma vida de propósito. Este capítulo convida você a transformar aprendizado em estilo de vida. Consolidar uma vida de propósito significa pegar cada princípio absorvido até aqui e integrá-lo ao cotidiano, para que nada permaneça apenas como teoria. É quando você decide que atenção, gratidão, coragem, disciplina e perseverança não serão recursos usados apenas em momentos especiais, mas fundamentos constantes que orientam suas escolhas. Essa consolidação exige consistência. Você passa a avaliar decisões, metas e relacionamentos sob o prisma do que realmente está alinhado ao que Deus já preparou. Pequenos desvios podem ser corrigidos rapidamente, porque você sabe o quanto o foco é essencial para manter o terreno pronto para novos capítulos. Essa vigilância não é um peso, mas um cuidado consciente para que distrações não retirem de você o que já foi conquistado. Consolidar também é aceitar que propósito não é algo fixo e imutável. Ele amadurece enquanto você caminha.
Novas responsabilidades surgirão, outras serão encerradas, mas a essência permanece: viver de forma coerente com valores que sustentam crescimento. Essa clareza cria serenidade e o capacita a se adaptar sem perder a direção, preservando a integridade, enquanto amplia o alcance de tudo o que recebeu. Ao integrar propósito às ações diárias, você deixa de viver na oscilação entre entusiasmo e desânimo. A vida se estabiliza em um ritmo saudável, porque sua base não depende mais de circunstâncias externas, mas de convicções enraizadas. Esse equilíbrio traz segurança para enfrentar desafios e alegria para celebrar progressos, mesmo os discretos. Consolidar uma vida de propósito é, portanto, o passo que transforma conhecimento em legado, mantendo o olhar atento para novos sinais. A jornada não termina ao perceber o que já foi liberado. É preciso continuar atento ao movimento de Deus na sua história. O olhar treinado que você desenvolveu precisa ser mantido vivo, pois novos sinais continuarão surgindo. Manter essa atenção é garantir que você não fique preso apenas ao que já recebeu, mas esteja sempre pronto para atualizações, ajustes e novas etapas. Esse olhar é cultivado por práticas constantes. O hábito de refletir antes de agir, de avaliar emoções, de buscar conselhos e de manter momentos de silêncio, cria um espaço interno onde percepções podem florescer. A pressa rouba nitidez, enquanto o equilíbrio devolve clareza para identificar mudanças sutis. Cada dia traz indícios que podem orientar seu próximo passo, e a sensibilidade para captá-los garante que você caminhe com precisão. Manter o olhar atento também implica aceitar que, por mais que você esteja consolidado, sempre haverá algo novo para aprender. A humildade protege sua percepção, evitando que a autossuficiência o cegue para oportunidades ou correções importantes. A pessoa que permanece ensinável nunca deixa de crescer, porque está aberta para reconhecer a ação divina em lugares inesperados. Essa atenção contínua não é ansiedade, mas prontidão serena. É o equilíbrio entre descansar no que já foi feito e permanecer disponível para o que está sendo gerado. Quando você vive assim, seu coração mantém-se desperto, evitando que distrações ou rotina o impeçam de acessar bênçãos e responsabilidades que surgem ao longo do caminho, expandindo o impacto do que você recebeu. Aquilo que você identificou, abraçou e consolidou não existe apenas para benefício pessoal. Expandir o impacto do que você recebeu é permitir que sua transformação alcance outros, multiplicando esperança, clareza e coragem. Esse movimento amplia o sentido de cada conquista, porque revela que o cuidado divino não se limita ao indivíduo, mas deseja influenciar comunidades, famílias, ambientes profissionais e relacionamentos significativos. Expandir impacto exige consciência de que suas atitudes comunicam mais do que palavras. A integridade com que você administra o que foi entregue inspira confiança. Sua disposição para compartilhar experiências, orientar, ensinar ou simplesmente ouvir com atenção gera um ambiente onde outras pessoas também podem perceber o que já está preparado para elas. Esse processo não requer exposição exagerada ou discursos grandiosos. Muitas vezes, o impacto nasce em gestos discretos. Oferecer apoio, dividir conhecimento, incentivar alguém a persistir, criar espaços para que talentos floresçam. Cada ação assim constrói redes de propósito, fortalecendo não apenas quem recebe, mas também quem dá, pois reforça dentro de você a certeza de que foi capacitado para ser canal de transformação. Expandir o alcance também inclui criatividade. Pergunte-se de que maneiras novas suas habilidades, recursos e aprendizados podem gerar benefícios além do esperado. A expansão não é um fardo, mas fruto natural de quem reconhece que o que recebeu é valioso demais para permanecer restrito. Encerramento final. Uma jornada que continua. Chegar ao fim deste material é, na verdade, iniciar uma fase mais ampla da sua história. O encerramento final não fecha portas. Ele as abre para um viver cotidiano cheio de propósito. Tudo o que você explorou, gratidão, coragem, fé, perseverança, discernimento e impacto, agora precisa ser vivido com constância, alimentado por escolhas conscientes e por uma fé que continua a ver além do imediato. Esse momento
É um convite para que você não apenas celebre, mas também haja. Continue cultivando sensibilidade para novos sinais. Organize prioridades com sabedoria. Mantenha coragem para atravessar zonas desconhecidas e preserve disposição para multiplicar o que foi colocado em suas mãos. Essa prática mantém seu caminho fértil, pronto para receber capítulos que ainda estão sendo escritos. O futuro será construído a partir da atenção que você dedica ao presente. Cada decisão que honra o que já foi preparado fortalece o legado que você está deixando. Quando vive assim, sua história se torna testemunho de que reconhecer, abraçar e expandir oportunidades é caminho para uma vida plena. Que este capítulo final seja o marco de uma jornada que não termina, mas evolui continuamente. Caminhe com clareza, gratidão e confiança, certo de que há sempre algo novo sendo formado, pronto para quem decide permanecer desperto, fiel e disposto a viver integralmente tudo o que Deus já posicionou para a sua vida.